é muito mais do que alimentar a criança, porque a amamentação, além de nutrir, protege a criança contra doenças, favorece uma relação afetiva profunda entre mãe e filho e é importante também para a saúde da mãe. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível. Com a amamentação, a criança cresce e se desenvolve melhor. As crianças que mamam no peito têm menos doenças, como diarreias, infecções respiratórias, infecção de ouvido, alergia e outras. Mamar no peito é também um excelente exercício para o bebê ter dentes bonitos, desenvolver a fala e respirar bem. E tem mais. A amamentação ajuda a desenvolver a inteligência da criança. Muito bem, um abraço para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui na nossa entrevista com o profissional de saúde, enfermeiro Reginaldo. A questão é muito importante, é a estratégia do governo para a promoção do aleitamento materno. Reginaldo, um abraço para você, prazer tê-lo aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente sobre essa promoção, essa estratégia de promoção ao aleitamento materno, o que consiste? É uma estratégia que ela já foi criada em 2012, né? E hoje ela vem reforçando essa ideia, né? Para nós profissionais da área da saúde, a gente incentivar, né, de uma forma mais intensa, né, e tá preparando principalmente os profissionais da área da saúde para a gente promover uma intensificação maior sobre a alimentação, né, da criança. Amamenta Brasil, né, a gente vê que já existia e ele era constituído somente na alimentação saudável e tinha também o outro programa que era a amamentação. Então esse programa ele unificou, então ficou o Alimenta Brasil. E é um programa que nós profissionais da saúde sabemos da importância e temos que trabalhar com esse tema nas nossas unidades de saúde para a gente mudar alguma realidade que não está adequada hoje no momento. Reginaldo, eu vou falar com você uma seguinte pergunta. Eu vou fazer uma seguinte pergunta para você. Qual a importância do aleitamento materno? Fala um pouquinho para a gente. O leite materno ele tem todos os nutrientes, todos os componentes que essa criança até o 6º mês ele necessita. Então, mães que não oferecem para essa criança o leite materno, isso implica também em alguns fatores fisiológicos que vêm acontecer. Exemplo, as crianças que vêm a mãe ofertar mamadeira para a criança precocemente, a gente vê que essas mães sempre estão na nossa unidade com criança com diarreia, problema respiratório. Isso traz também alguns outros problemas também, como problemas alérgicos. Também a gente tem outras questões também no futuro, né, com essas mães que não dão essa alimentação correta. Muito interessante, Reginaldo. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta nesse sentido, em relação a dados da amamentação, não só a nível macro, né, a nível de país, ou a nível de município. Tem algumas informações nesse sentido para você passar? Sim, Ricardo. Hoje é uma preocupação nossa como profissional da área da saúde, que pesquisa, né, revelam aí que 41% das mães que tem alimentação exclusiva para seu filho até o 6º mês de vida. E a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que 90% a 100% das crianças devem ser amamentadas e alimentadas, né, até o 6º mês de vida. Também nós temos dados também que isso no nosso município, a realidade, a gente tem que configurar, mudar essa imagem. É interessante falar sobre o aleitamento materno, são questões aí que realmente chamam a atenção da população. Reginaldo, tem um outro tema aqui, em relação à carência nutricional e o programa Vitamina A em nosso município. Fala um pouquinho para as pessoas, dê um pouquinho mais de informações em relação a isso. Olha, Ricardo, nós temos um programa no nosso município, que é o programa de Vitamina A. Muitas mães aqui trazem as crianças na nossa unidade para receber, né, essa suplementação. Por que isso, Ricardo? Isso é porque nós temos que incentivar as mães a uma prática de uma alimentação saudável.
Quando nós temos que dar esse suplemento para as crianças, significa que elas não estão sendo alimentadas de uma forma adequada, né? E a vitamina A a gente encontra em algumas frutas amarelas, e a gente está percebendo que as mães não estão oferecendo isso para as crianças. Então isso é o porquê, né, da hipovitaminose, né, que a criança... Hipovitaminose. Né? É a criança que tem uma baixa de vitamina. Por isso que nós temos esse programa em nosso município. E esse programa que é ofertado aos municípios é pelo IDH, né, o Índice de Desenvolvimento. Então a gente detecta que existe uma carência nutricional, né, na realidade do município, e o governo oferece essa suplementação, né, de vitamina A, que são as crianças com hipovitaminose. Então a gente conseguindo dar uma alimentação correta, a gente vai mudar essa realidade e essa criança não precisa mais dessa suplementação. Interessante. Agora, essas fórmulas infantis, elas custam caro, Bruno? Sim. Uma fórmula infantil hoje, Ricardo, existe dados e cálculo que a gente faz. Uma pessoa que recebe um salário mínimo hoje, se ele for ofertar uma fórmula infantil como a gente vê em mercado, NAMP, Tamil, essas outras fórmulas que a gente encontra, ele gasta 1/3 do salário mínimo. E para uma família que recebe um salário mínimo, isso faz muita falta. Sendo que o leite materno é de graça, não tem custo, está pronto a qualquer momento. Então não é viável, né, a gente inserir essa fórmula para a criança. Muito bem, nós estamos conversando com o enfermeiro Reginaldo, eu sou o repórter, jornalista Ricardo Alexandre. A gente está falando sobre aleitamento materno. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. Meu nome é Juliana, meu filho chama Caio, tem 3 meses, ele amamenta só no peito. É a melhor forma de dar amor, carinho pro filho da gente, de estar perto, a proteção. Ele amamenta só no peito. Eu vou amamentar ele, enquanto eu puder amamentar só no peito, vou amamentar ele. Amamentar é a melhor forma de dar amor, carinho, de estar mais próximo do filho da gente. De passar mais tranquilidade para eles também, de ver que está perto da gente. Daí a criança, a gente fica com um vínculo mais forte, tá? É muito prazeroso, é muito gostoso. Só a gente que amamenta que sabe como que é gostoso, como que é bom estar perto do filho da gente. 3 anos e 3 meses só no peito, não dei mamadeira para ela. Ela ficou uma criança mais saudável, mais esperta, ela não adoece fácil. E esse daqui também eu pretendo amamentar ele igual eu fiz com a primeira, só no peito. Evita muita doença, a criança fica com mais saúde, mais esperta. Eu pretendo fazer igual com a minha primeira menina, amamentar até quando eu puder, só o peito. Eu tenho uma menina, minha primeira filha, está com 3 anos e meio. Eu amamentei ela até os 2 anos e 3 meses, só no peito. Exclusivo, só o peito. Nunca dei mamadeira para ela, não ofereci bico, não ofereci nada, só o peito. Até os 2 anos e 3 meses. E esse eu pretendo aumentar igual ela, até quando eu puder e quando ele quiser. Através das reuniões que a gente teve aqui no posto durante a gestação, eu aprendi que até os 6 meses dá só o leite do peito. Não precisa dar chá, não precisa dar água, não precisa dar mais nada. Aí depois dos 6 meses começar a colocar fruta, papinha, depois de 1 ano começar a dar comida, legume, carne e outras coisas. Mas até os 6 meses só o peito. Meu nome é Luzinete, sou enfermeira aqui da unidade. Nossa unidade oferece para a gestante um acompanhamento com pré-natal. Temos os grupos de gestantes todas as terças-feiras. Logo após o nascimento da criança, temos o acompanhamento de puericultura. E todo o apoio que tanto a gestante e a criança necessitar, tem disponível aqui na nossa unidade de saúde. Meu nome é Terezinha Reis Maranhos. Moro no Zeracosta, município de Everava. E eu tive 3 filhos. A primeira foi em casa. Eu mesmo cortei o umbigo. Dei mais de mamar no peito. Depois já passou a comer comida normal. Então não foi difícil. Quando eu comecei a dar comida, eu dei papinha para eles assim, de abóbora, chuchu, macarrão e inhame. E ali foi a rotina, tranquilo, foi dando mamar e dando alimento. Desse jeito. Não teve nada mais atrapalhado que se precisasse, né? Que não podia dar. Quando eu tinha
Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não tinha o que comer, eu dava de mamar, porque eu não tinha o que comer. Aí a comida dele estava aqui. Aí eu pensava assim, não posso mamar esse menino, porque eu não tenho alimento. Isso aí eu continuei fazendo isso. Eu trabalhava com fome e dando de mamar para os meninos. Bebia água, para eles se alimentado. Porque a água é muito bom, né? Aí então aconteceu isso, caso comigo aí. Eu fiquei muito satisfeito, meus filhos hoje, eles são adultos, eles são tudo grandão, mas não amamentei, até na idade certa não amamentei eles, com Deus. Não dava bala, não dava chiclete. Eles começaram a chupar chiclete por conta deles. E eles esqueceram só com os dentes deles são bons. Se eles eram no dentista agora, porque eles menos se viram, se atrapalhou os dentes. Não foi eu que fui culpado, né? Então, graças a Deus, tá tudo bem, nem com eles tá tudo bem. Então, nunca dei nada de porcaria para eles. Então, eu falo, as mães que tiverem criança hoje, façam mesmo o que eu fiz. Porque é muito bom demais a conta a gente ter um filho com saúde nos braços. Na hora que eles acordavam, aí eu ia dar mamar para eles ficavam mexendo com a boquinha, queria mamar, né? Aí eu já sentia que estava queimando, porque o leite vazava. Aí eu pegava ele e dava mamar. Aí então na hora que eu acabava de mamar, deitava e dormia. Aí eu ia trabalhar, fazer meu serviço. Aí quando era a mesma coisa, quando tornava a sentir que o leite estava vazando, começava a fazer cosquinha no peito, aí eu ia dar mamar para ele. Aí foi continuando assim. Foi coisa muito boa. Foi o dia da mamãe, foi coisa muito boa na minha vida. Isso aí eu agradeço muito a Deus por isso. Muito bem, estamos de volta. Eu sou o jornalista Ricardo Alexandre. Estou conversando hoje com o nosso profissional de saúde, o enfermeiro Reginaldo, e a gente falando sobre um tema muito importante, que é o aleitamento materno. Reginaldo, eu vou fazer para você mais uma pergunta aqui da internauta a Sidneia, que fez a seguinte pergunta: mamadeira e chupeta atrapalham uma criança? Olha, Ricardo, então vamos por parte. Vamos falar um pouquinho sobre a mamadeira, aí a gente fala sobre a chupeta. Perfeito. A mamadeira, a gente vê que as mães, né, quando vai ofertar a mamadeira para a criança, essa mamadeira nem sempre tem uma boa higienização. Isso já é um dos problemas. Por quê? A criança, quando ela tem o contato com a mamadeira, ela tende a largar o peito, né? Então já é um problema. E a má higienização da mamadeira também acomete diarreia, acomete problema de respiração, né, outros problemas que possam também estar surgindo aí. Com relação à chupeta, Ricardo, tem um problema também gravíssimo, porque quando eu até oriento às vezes algumas mães, né, que chegam para pedir orientação a gente, é você ter um problema e compensar a chupeta para arrumar outro problema. Como que isso funciona? Criança não conhece chupeta. Mas as mães, às vezes o filho começa a chorar, porque o filho ele chora por vários motivos. Sim, porque ele pode estar com fome, pode estar com sede, pode estar com xixi, pode estar com calor, então a criança chora. A primeira coisa é identificar por que o choro dessa criança. E a mãe, às vezes, sem identificar o choro dessa criança, ela oferta a chupeta para essa criança. Assim, aí ela já arrumou um problema. Porque toda vez que essa criança, ao dormir, essa criança deixa essa chupeta cair, ela vai chorar. Então você está compensando uma forma, né, para a criança parar de chorar, mas a longo tempo você vai arrumar outro problema, que a criança vai chorar quando a chupeta cair ou a chupeta perdeu a chupeta. Isso é um primeiro indicativo que a gente faz, a gente orienta as mães para não ofertar a chupeta. O segundo é que essa chupeta também, Ricardo, ela vai atrapalhar na formação da fala da criança, na arcada dentária da criança, problemas respiratórios com a criança. A criança ela tira, né, um pouco dessas características fisiológicas e fazendo uma outra adaptação fisiológica e causando um problema no futuro. Então é algo que muitas pessoas, né, precisam se ater um pouco mais isso, os pais ter um pouco mais de atenção, que pode trazer problemas sérios, né, e que vão fazer com que os pais, né, principalmente em termos de crise, gastem um pouquinho mais, Reginaldo? Sim.
E a gente vê, Ricardo, hoje a realidade, a gente vê na televisão, vê as propagandas, né, que são assim, muito interessantes. Então é um atrativo que eles colocam, incentivando, tanto faz a mamadeira como a chupeta. Né? Então isso influencia a mãe indiretamente para que ela oferte a chupeta e a mamadeira. Reginaldo, existe uma política pública para que a mulher possa estar ao lado do filho durante 6 meses, aumentar, tudo mais. Mas depois ela tem que voltar para o trabalho. E aí, como é que fica essa questão do aleitamento materno? Olha, Ricardo, é uma questão muito complexa, né, que vem sendo debatida no Brasil, nos municípios, porque essa criança, quando a gente fala que ela tem que alimentar exclusivamente até os 6 meses, a gente tem que oferecer também para essa mãe a possibilidade que ela vá ofertar esse leite materno para a criança. Como que isso possa ser feito? Primeiro, a gente tem que ter um amparo legal na lei para essa mãe, né, para ela possa concretizar os 6 meses de licença. Porque o alimentar, Ricardo, ele é muito mais do que simplesmente a mãe estar ali sentada com a criança e dando o peito, ofertando o peito. É uma forma de carinho, de afeto, de compreensão, o contato. É um vínculo direto que a mãe tem. E esse vínculo é muito importante para o resto da vida da mãe, né, e da criança. Isso influencia muito. Então, o primeiro passo, eu acho que é isso, que a lei, hoje a gente tem lei que ampara ou empresas que só oferta para essa mãe 4 meses. Mas a gente tem que incentivar, criar política pública para que a gente possa ofertar para essa mãe até o 6º mês. Com isso também, Ricardo, além da licença maternidade que tem que ser oferecido para essa mãe, a mãe ela tem também uma outra opção, né, que é pegar o leite materno, fazer ordenha na casa mesmo, e para ofertar para essa criança no período que ela não esteja dentro da casa, né, esteja no ambiente de trabalho. Como que possa ser feito isso? O leite materno, a mãe pode fazer essa ordenha, colocar num vidro, num frasco de vidro, depois de bem higienizado, com tampa plástica, e pode colocar na geladeira por um período de 12 horas. E quando ela quer deixar por um período maior, dentro do congelador pode ser que esse leite fique por até 15 dias. E na hora do aquecimento ele deve ser aquecido no banho-maria. E ela pode ofertar para essa criança o próprio leite materno. Interessante, né? Como a gente está tendo informações muitíssimas interessantes. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já para o nosso tema de hoje, aleitamento materno, conversando com o nosso profissional de saúde, enfermeiro Reginaldo. A gente volta daqui a pouco. Meu nome é Sheila, eu sou técnica de enfermagem, estou na 21ª semana de gestação, sou mamãe de primeira viagem, então a dica para as mamães que não dê mamadeira para seus filhos, chupeta. Isso pode ser prejudicial na fala e pode causar algumas doenças, como a diarreia, dentre outras. Hoje eu vim fazer meu pré-natal e gostaria que todas as mamães que estão vindo aí fizessem corretamente o pré-natal. Meu nome é Luciana, sou técnica de enfermagem. O bebê deve amamentar exclusivamente no peito até os 6 meses de vida. O leite materno contém todos os componentes necessários para o bebê. Portanto, nessa fase não é necessário oferecer água, chás ou suco. Após os 6 meses, deve iniciar a introdução gradativamente de outros alimentos complementares ao leite materno. Amamentar faz bem para a mãe também, pois previne o câncer de mama e de ovário. Auxilia também ao útero voltar mais rapidamente ao normal. Amamentar é um ato de amor, então se você ama seu filho, não deixe de amamentar. Eu chamo Maria Aparecida Ferreira, a minha filha Ana Vitória Ferreira Gomes. Eu participei do grupo de gestantes que me ensinaram muitas coisas que eu não sabia. Então, aí eu participei e eu queria o parto normal. E foi normal. Graças a Deus ela está aqui com saúde. E a gente agradece muito a equipe SUS aqui, que orientou a gente foi muito prestativa a gente comunicava muito com as outras, falando que queria parto normal, as outras queriam cesárea. Então a gente dá
o apoio para ser normal, né? Porque o parto normal até é bom pra gente e pra criança, porque igual ela assim, a gente vê até a saúde. E mamães, a parte mais importante é a hora da alimentação da criança, que a gente dá mais carinho, mais atenção. Não, que o momento dela amamentar, é o momento que ela tá acariciando a gente também, né? O momento que ela tá com o apoio na gente, segurando a mão, o peito. O maior prazer da mãe é dar uma amamentação no peito, que é o amor de mãe, né? É uma troca de carinho de mãe para a filha. Muito bem. Aqui o jornalista Ricardo Alexandre conversando com o nosso profissional de saúde, enfermeiro Reginaldo, e a gente debatendo sobre um tema muito importante, que é o aleitamento materno. Reginaldo, a gente ouve muito a seguinte frase, dita por muitas mulheres: leite fraco, pouco leite. Verdade ou mito? Essa é uma boa pergunta, Ricardo, porque isso é um mito, né, que tem, que a mulher geralmente ela fala, o meu leite é fraco. E não existe leite fraco. A mulher pode até se encontrar num quadro anêmico, que o leite dela não é fraco. A gente orienta também, Ricardo, essa mãe, o que ela acha que é o leite fraco. Então, quando a gente faz essa pergunta para ela, ela fala que a criança não está ficando satisfeita, né, com o leite que está sendo ofertado para ela. Mas, na verdade, quando você vai fazer uma abordagem, que você vai conversar com essa mãe, você detecta que ela está ofertando leite de uma forma inadequada e ela pensa que esse leite é fraco. Porque muitas das vezes a mãe ela coloca o filho para mamar um pouquinho numa mama, depois muda de mama e não deixa a criança sugar todo uma mama para depois pegar o leite da outra mama. Por que isso, Ricardo? O leite da primeira mamada é um leite para hidratar a criança. Esse leite só hidrata a criança. O leite do final da mamada, que é um leite que vai ter os componentes, os nutrientes para a criança desenvolver. Então, quando a mãe ela oferta para o filho o leite, somente um pouco de cada mama, sem deixar que ele suga toda uma mama para depois passar para outra mama, isso implica que a criança está só recebendo um leite, somente uma composição para hidratar essa criança. Por isso essa criança não desenvolve. Então o correto é fazer a sucção toda de uma mama e posteriormente ofertar a outra mama para a criança. Interessante. Agora, Reginaldo, como se deve alimentar uma criança após os 6 meses? Para a gente nesse sentido, eu acho que é muito interessante para poder tirar a dúvida de muitas mães que estão nos acompanhando nesse momento. É uma ótima pergunta, Ricardo. A gente está trabalhando com as crianças, né, ao nascer até 2 anos de vida. Então, quando a gente coloca a criança de 0 a 2 anos de vida, quando chega a partir do 6º mês, porque a gente já orienta todas as mães que até o 6º mês essa criança tem que alimentar exclusivamente no peito. Mas e aí, a partir do 6º mês? Essa que é uma pergunta interessante. Como que as mães, a gente vai orientar essas mães para estar ofertando a partir do 6º mês de vida essa alimentação? Então vamos lá. A criança ao completar 6 meses de vida, já tem que ser inserido na alimentação dessa criança, que nós chamamos de alimentação complementar. A criança ela vai ter a livre demanda, ela pode mamar também a hora que ela quiser, a hora que ela procurar, e a mãe sempre ofertando. E a gente vai começar a introduzir para essa criança uma fruta no período da manhã, outra fruta no período da tarde, e está ofertando, começando a inserir uma papinha para essa criança, né? Ofertar os primeiros alimentos para essa criança. Na verdade são calorias e vitaminas diferentes, né? Sim. Porque a partir do 6º mês, o leite ele é essencial, mas ele precisa de outros complementos para que essa criança desenvolva. Então, a gente, quando entra a partir do 6º mês, a gente orienta, Ricardo, porque tem a papinha, e depois com 7 meses a gente começa já a ofertar uma papinha com uma consistência já mais grossa, mais firme mesmo, o alimento bem cozido, mas deixando essa papinha para a criança forçar a mastigação, porque a partir do 6º mês essa criança, a arcada dentada dela já está mais firme e ela consegue já triturar alguns alimentos. Então a tendência é cada vez mais a gente deixando essa alimentação da criança mais
consistente, até para essa criança já forçar, né, a mastigação, a musculatura facial. E ao 8º mês de vida dessa criança, Ricardo, a gente já começa também a oferecer um alimento similar, muito próximo da alimentação de uma pessoa, de um adulto. Né? Então a gente, aos pouquinhos, gradativamente, a gente vai conduzindo essa alimentação, né, para a criança, para que ela possa, com um ano e 2 meses, ela já tenha a refeição da família. Desde que essa refeição que a família come, né, que essa família aí é o habitual dela, ela não pode ofertar para a criança esses temperos, né, de sazon, esses temperos que a gente encontra aí no mercado. Industrializados, né? Industrializados, muito bem. Refrigerantes também. Refrigerantes, acabam, né? Sim, porque existe pesquisa, Ricardo, que comprovado cientificamente, uma criança com uma boa formação alimentar, uma boa orientação alimentar até os 2 anos de vida, essa criança ela tem um desenvolvimento neurológico melhor, ela vai desenvolver melhor, e essa assim um fato interessante que no futuro vai ser uma pessoa mais produtiva. Ela consegue, existem dados que comprovam isso, que vai ser uma criança mais produtiva numa idade adulta. E isso implica até no fator financeiro do nosso país. Interessante. Vamos dar uma pequena pausa e a gente já volta já. Olá, meu nome é Juscelia, sou técnica de enfermagem aqui na Unidade Básica de Saúde de Itaperava. A partir do 8º mês de vida da criança, já pode ser introduzido aos poucos alimentos assim como os de adultos. E se for as frutas, por exemplo, devem ser cortadas em pequenos pedaços, assim auxiliando na mastigação e no desenvolvimento dentário da criança. Isso não significa que não deva ser mais oferecido leite materno. Ele deve ser oferecido ainda até os 2 anos de idade. Meu nome é Letiane, eu estou grávida de 8 meses, eu tenho uma menina de 13 anos e estou grávida de outra. A primeira eu amamentei no peito e vou amamentar também a segunda. Que foi bem tranquila a minha gravidez a segunda vez. Eu não fumo, não bebo, tá bem tranquilo, graças a Deus. É muito importante a alimentação, igual eu não fumo, não bebo. E é importante para quem quer ser mãe pela primeira viagem, amamentar no peito, que a criança fica mais saudável e não adoece fácil. É isso. Não tomar remédio sem orientação médica, por conta própria, que é muito perigoso. Fazer o pré-natal direitinho. Estamos de volta, conversando sobre aleitamento materno, sobre a alimentação da criança. Tem uma pergunta para a gente fazer para o nosso entrevistado de hoje, que é o Reginaldo de Paula. Essa pergunta, inclusive, é de uma internauta, que é a Edilene. A Edilene fazendo a seguinte pergunta. Ela disse que ao longo da vida ela ouviu muito a mamãe, a vovó dela dizer o seguinte, que faz um chazinho, adoça para a criança com menos de 6 meses, né, para a criancinha com mel, ou então dá-se ovo para a criança. E aí, Reginaldo, pode ou não pode? Olha, Ricardo, vamos primeiro falar do mel. A criança, ela não precisa, até 1 ano de vida, essa criança não precisa e não pode ser ofertado para essa criança nada adoçado, doce, né, mel. Principalmente o mel. O mel, ele consiste em uma bactéria que possa ser presente no mel, que chama Clostridium, que é uma bactéria que ela pode causar o botulismo. Então essa criança não... O que seria o botulismo? Olha, é uma doença que a criança, ao consumir, ela não tem defesa imunológica quanto a essa doença, que pode levar ao óbito. Então o mel, ele é proibido, né? A gente orienta também a vocês que estão aí, para não ofertar o mel, nem colocar no chá, nem adoçar. A criança até os 6º mês de vida é somente o leite materno, nem água não precisa ser ofertado, e após essa idade, até 1 ano de vida, essa criança, se a mãe for ofertar algum outro alimento, não precisa de ser adoçado, e principalmente o mel não pode ser inserido para essa criança. Agora a questão do ovo também, que é uma dúvida, Ricardo, que gera, né,
dar ou não dar esse ovo para a criança. A criança, ela pode, a partir do 6º mês, ela tem que começar a conhecer os alimentos. Então, todos os tipos de alimento a gente deve ofertar para essa criança de uma forma separada, para ela começar a reconhecer esses alimentos. E esses alimentos, né, o ovo, no caso que você me perguntou, ele pode sim ser ofertado, desde que ele seja bem cozido. Porque o ovo, a partir do momento que eu dou um ovo cru ou semi-cru, ele também pode conter uma bactéria nele também, né? Isso pode provocar um problema seríssimo na criança. Então, desde que esse ovo seja bem cozido, né, pode ser ofertado para a criança, sim. Conversando com o Reginaldo, nosso enfermeiro Reginaldo, querendo agradecer, Reginaldo, a sua atenção, trazendo várias informações importantes para as pessoas que com certeza estão nos acompanhando e irão estar agregando ao conhecimento, que eles têm muitas coisas mais importantes. Mas é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, essa pergunta do Ricardo Alexandre, a gente observando um pouquinho essas mudanças aí nos hábitos da sociedade, os hábitos sociais e familiares, sobretudo. Reginaldo, na minha época, hoje eu tenho 39 anos de idade, quando eu era criança, a gente ouvia muito falar, até pouco tempo, alguns anos atrás, sobre mãe de leite. As pessoas até diziam o seguinte: a fulana, Dona Maria, Dona Efigênia e tal, é minha mãe de leite, e as pessoas tinham aquele carinho, assim, a fulana de tal é meu filho de leite. E aí, hoje ainda temos esse costume? Como é que vocês que trabalham na área de saúde veem essa questão do filho de leite, da mãe de leite? Ou seja, alguém que vai amamentar uma criança que não é especificamente seu filho. Olha, Ricardo, isso era muito comum, né? Muito comum os relatos das mães antigas, que uma ofertava, né, o leite para a criança da outra. Hoje a gente sabe que isso não pode. Por que isso não pode? Porque a criança, hoje nós temos aí algumas doenças, né, que não permitam que uma criança ela seja amamentada por outra mãe. Uma mãe que a gente sabe que às vezes não é uma mãe saudável, ou que não tem, né, exames, alguma coisa que comprove. Porque hoje, um exemplo, a mãe HIV positiva, ela não pode estar amamentando nem o próprio filho. E a gente sabe que hoje, né, pela situação do nosso país, o índice de HIV, que é uma das doenças, ela está muito alto. Então eu não aconselho, né, que essa prática, né, de ofertar um leite para outra criança. Eu acho que uma mãe ela deve estimular a outra mãe na alimentação exclusiva, mas não está ofertando leite para a mãe de leite, né, para outra criança. Interessante. Reginaldo, algo mais que você gostaria de estar falando, destacando ao fim dessa entrevista, dos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando? Olha, Ricardo, eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade. A gente está falando um pouco para a nossa população sobre a alimentação exclusiva, alimentação complementar. Então, a gente trazer essa informação para a nossa população, a gente possa estar mudando no futuro a realidade. Porque hoje o que mais a gente encontra nas escolas, a gente faz trabalho nas escolas, vê, né, nos grupos de convívio, são um alto índice de pessoas obesas, de crianças obesas, adolescentes obesos. Então a gente possa estar com essas orientações, trazendo uma prática saudável de alimentação, e no futuro a gente vê esses resultados transformando, que é diminuir a questão da obesidade, a questão do sedentarismo também, mudando a questão do número de hipertensos no nosso município, mudando o número de diabetes no nosso município e trazer com isso uma população mais saudável, né? Porque a gente sabe que uma criança que ela tem um hábito inadequado, igual eu já falei com você, ela vai ter problemas futuros, e a gente vê hoje também o alto índice das doenças cardiovasculares, né? Por causa das obesidades, e isso influencia lá nos primeiros dias de vida da criança. Ok, Reginaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Reginaldo de Paulo, né, o nosso enfermeiro Reginaldo de Paulo. E você, muito obrigado também pela sua audiência, e aquele abraço do Ricardo Alexandre, e até a próxima. Meu nome é Natália, eu sou enfermeira da Vigilância em Saúde aqui do município de Itaverava, e hoje nós vimos aqui mais uma vez, né, para estar falando
de uma lei dentro, né, da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, mais precisamente uma lei que visa proteger, né, a garantia do aleitamento materno. Né, a lei é da NBCAL, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, nós temos que incentivar o direito à amamentação, né, o direito ao leite materno, né, que é o leite que tem, né, suficiente para as nossas crianças, para os nossos bebês, e aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade. Né? Essa lei é norma brasileira de comercialização aos alimentos, né, da primeira infância. Essa lei protege que os comércios, as farmácias, os supermercados não façam promoção das fórmulas, né? Tem várias fórmulas e de acordo com a lei é proibido você fazer promoção de mamadeira, chupeta, né? Chuquinha, enfim. Né, nós temos que a vigilância, enquanto vigilância em saúde, enquanto vigilância sanitária, deve estar promovendo mesmo a fiscalização, né, nas nossas farmácias, nos supermercados, para que esses produtos não estejam em evidência, né, não sejam oferecidos com promoções, né, que às vezes aos nossos olhos é compensador, mas aos olhos da saúde ele não é. Então devemos ficar atentos, né, a essas promoções, a esses tipos de alimentos. Hoje nós estamos aqui com a Lorena, que é o RN de 5 dias, é filho do Ronimar, da Gismara. O Ronimar foi agente de saúde, trabalhou com a gente, sabe a importância de trazer a criança para fazer avaliação, né, até o 5º dia, as ações que a gente faz no 5º dia. E hoje a gente já está com ela aqui para fazer essas avaliações iniciais. Já foi realizado agora há pouco o teste de pezinho, ela vai passar para a avaliação agora de enfermagem e para ver como que está o desenvolvimento, o crescimento, os reflexos da bebê. Né? Ela está uma bebê coradinha, né? Um aspecto bom. A criança nasceu de parto normal ou cesárea? Nasceu de parto cesárea, foi tudo tranquilo com a criança? Foi o parto, foi tudo tranquilo. E hoje a gente está aqui com a Gismara também, que pretende, né, e está relatando, procurou a gente aqui, que a pretensão é da amamentação exclusiva, né, alimentar no peito a criança até o 6º mês e logo após a alimentação complementar, né, como se pede e como que a gente orienta no nosso município. Ela relatou algumas dificuldades. Qual que é a dificuldade, Gismara? A Gismara inicialmente também teve essa queixa, né, no atendimento à criança e à mãe sobre a rachadura no peito. A rachadura no peito pode ser principalmente uma pega inadequada da criança, porque a criança tem que abocanhar toda a auréola, né, fazendo com que a parte inferior, né, dos lábios da criança e do queixinho encoste na mama, fazendo com que toda aquela auréola ela fica preenchida com a boca. E com isso a mãe não tem dificuldade, porque o que acontece muito, porque nos primeiros dias a dificuldade que a mãe tem em amamentar é a dor, né, que pode incomodar um pouco. Então a mãe tende a tirar essa criança, afastar ela um pouco dos seios. E quando ela afasta, a criança está com a boca abocanhada, né? Então isso pode provocar rachadura. Mas nesse período não precisa de lavar os seios com sabão, com bucha, né? É o banho normal mesmo, deixar a água cair sobre os seios na hora da higienização, né? E deixar que ela faça uma pega para abocanhar toda essa auréola, para que você possa ter o sucesso na amamentação do seu bebê. Tá bom? O Caio e a Ana Vitória estão amamentando no peito, desde quando nasceu. A gente pode notar que são as crianças saudáveis. O Caio e a Ana Vitória são 2 bebês, né, que as mães participaram conosco aqui no grupo de gestante. São 2 mães participativas, que seguem todas as orientações que a gente passa para elas no grupo, tem uma boa aderência ao grupo, são exemplos de mãe, né, que tem a alimentação adequada para os seus bebês. Então isso é muito importante, a gente ter esse vínculo com as mães, com as gestantes,
para a gente ter essa confiança de orientar e ter uma criança mais saudável. Essas crianças, hoje elas vêm somente fazer o acompanhamento mesmo, né, da puericultura, o acompanhamento pediátrico, e a gente fica muito feliz, né, das orientações que a gente passa para as mães, e as mães seguem, e a gente ter umas crianças, né, mais saudáveis, como o Caio e a Ana Vitória, que está aqui hoje, né, realizando aqui um sonho, que é a gente, dentro do nosso município, estender essa alimentação exclusiva 90% a 100%. Eu pretendo, né, que a gente, através desse trabalho, todas as gestantes seguem as orientações, né, que a gente possa estar passando para elas, que a gente passa para elas, e seja um exemplo como a nossa mãe do Caio, a Juliana, e a Marli, a mãe da Ana Vitória. E vocês estão de parabéns, né, pelas crianças que vocês têm.